Estamos aqui de cócoras mais uma vez e hoje eu tô muito feliz, mas muito feliz, porque a gente conseguiu realizar um sonho do De Cócoras, que desde o começo, quando a gente pensou no De Cócoras, quando a gente falava do De Cócoras, a gente falava assim várias coisas que a gente gostaria de trazer para cá, trazer informações, e não só a informação de como a gente trabalha, né? Nós trabalhamos nesse modelo de uma não só equipe, sobre nós, não né? era só sobre nós. Então, hoje a gente conseguiu aí num empenho da Bianca, né? Porque a gente teve Obrigada. ela teve que fazer, aí a gente teve que pedir isso, uma autorização. E nos mandaram para essa entrevista linda, nada mais, nada menos do que uma pessoa maravilhosa que a gente gosta muito, que é a Thalita Vital, que é parteira e trabalha lá na Casa Ângela há um tempo já, né, Thalita? Seja bem-vinda ao De Cócoras. E a Thalita é uma velha conhecida nossa, então teve essa coincidência, a gente não sabia quem vinha, e depois quando falaram que era você, nós o destino cuidou de tudo, né? A Thalita tá em casa, foi muito legal. Eu tinha, na verdade, pensado que viria uma outra colega, que foi com ela que eu falei primeiro, com a Leonor. Um beijo, Leonor. Maravilhosa. Né, que nos ajudou. E aí depois falaram que você que viria. E aí eu fiquei, duas maravilhosas, né? A gente estudou junto, né, Tá? Sim, Estudamos juntos. Vocês estudaram juntas? Não, eu me formei primeiro. E depois eu. Depois você eu foi logo em quinta, seguida? né? Eu sou da quinta turma. Você é da quinta? Sou da quinta. Eu também. Não, então eu sou da quarta. Tô sabendo legal. Eu acho que você é a minha veterana. Importante que ela sabe onde ela estava no momento. Desculpa, o importante é que ela se formou, Se formou, ela tá trabalhando direitinho. Foi tão legal que eu nem contei que turma eu tava, entendeu? Foi isso que aconteceu. Eu nem tava me importando muito com isso. Porque já aconteceu tanta coisa na vida também, né? Que acaba esquecendo. Meu Deus, né? E aí, Thalita, assim, hoje que eu tinha vontade muito de falar também sobre você, viu? Depois me chamem para um outro. Quero falar um pouco também de algumas coisas muito interessantes da vida que eu sei que você fez e que você passou aí pelo mundo, né? Mas a gente já falou que é da Casa Ângela esse episódio? Não. Uma casa de parto chamada Casa Ângela. Não, porque primeiro a gente falou da Thalita agora. Muito bem, Thalita, quem é você primeiro e depois quem é a Ângela? Bora lá. Conte-nos tudo. Bom, gente, eu sou a Thalita, sou obstetriz de formação, assim como a Bi. E já sou formada há uns 9 anos. E trabalho lá na Casa Ângela, né? Lá na casa eu tô há 6 anos, já passei por muita coisa. Comecei lá como voluntária, depois virei plantonista, depois fui pra supervisão, depois pra gerência. E agora eu voltei pro meu lugarzinho na supervisão da Casa Ângela. E adoro falar sobre lá, um local que eu amo trabalhar. Você começou como voluntária? Como voluntária. Existe um voluntariado na Casa Ângela? Hoje não mais, por conta de toda a política de voluntariado, que tem todo um controle, né? Com relação à carga horária e tudo mais. Mas naquela época, logo que eu me formei, eu morava muito perto da Casa Ângela. E aí foi uma forma que eu encontrei de me aproximar da humanização do parto. E acompanhar partos, Exato. Né? E aí eu participei primeiro com os grupos de gestante, de pós-parto. E aí depois eu consegui assistir um parto lá na casa. E foi daí que tudo começou. Eu fui contratada, comecei a trabalhar lá e tudo mais. Que legal. Bom, eu acho que muitas pessoas, né, não fazem ideia sobre o trabalho de uma casa de parto, ou nem sabem, né, que existe casa de parto, que é possível, né, ter um parto assistido numa casa de parto, né? Então, eu queria que você começasse falando um pouco do conceito de uma casa de parto, né? Qual o objetivo de uma casa de parto, como que funciona. Quem é a Ângela, que ela não respondeu. Quem é a tal da Ângela. Bom, eu vou começar contando a história da Ângela, então. Eu acho que deve entrar no contexto, né? Todo mundo acha que o nome da Casa Ângela é porque a Casa Ângela fica localizada no Jardim Ângela. E não é verdade. Eu achava que era. Eu sabia, essa eu sabia. A maior parte das pessoas... Essa vergonha eu não passei. Vergonha passada. O Estadão passou essa vergonha, tá tudo certo. Então tá bom. Então tá bom. Bom, mas a Casa Ângela, na verdade, está localizada numa comunidade que chama Comunidade Monte Azul. É meio próximo do Jardim Ângela, mas não é na região do Jardim Ângela. O nome Casa Ângela veio por conta do trabalho que a Ângela Gerke desenvolveu na comunidade. Então, há muitos anos atrás, quando a Associação Comunitária Monte Azul foi construída, assim, foi fundada, a Ângela era uma obstetriz alemã, e aí lá da Alemanha ela soube do trabalho da associação dentro da comunidade, e aí ela escrevia cartas, naquela época não tinha WhatsApp, então ela escrevia cartas... É da minha época. Então ela escrevia carta para Dona Ute, que foi uma das fundadoras da associação, falando que ela queria vir para o Brasil e ser voluntária e trabalhar na comunidade.
E a dona Uta falava, Ângela, aqui a gente tem necessidades muito básicas. Naquela época não tinha nem saneamento básico, né? Era esgoto a céu aberto na comunidade. Então a gente precisa de outros trabalhos, a gente não tem um trabalho para gestante ainda e tal. E a dona Uta, que é viva até hoje, ela falava pra gente que a Ângela foi muito persistente. E ela falava, eu quero ir. Até o dia que a dona Uta falou, então vem, Ângela, vem. E quando você chegar aqui, a gente vê o que a gente faz. E aí ela chegou lá na comunidade, em São Paulo, num dia de São João. E aí ela ficou lá, locada na comunidade, morando lá. E ela fazia os trabalhos dela. Então ela colhia Papa Nicolau, colocava DIU nas mulheres, via pressão, cuidava de ferida, de hipertenso, enfim. E já cuidava de gestantes. E aí ela falava, olha, eu sou parteira. Se um dia você engravidar, me procura. Que eu faço pra Natal, legal. eu posso atender seu parto. E as mulheres foram confiando cada vez mais na Ângela. Então quando elas engravidavam, elas procuravam pela Ângela. Ah, que legal. E aí, no começo, a Ângela atendia o parto na casa das gestantes. Depois, ela ganhou um consultório dentro do ambulatório lá da Monte Azul. Era um consultório pequeno, assim. E lá ela fazia tudo. Pré-natal, consulta de pós-parto e os partos. Tudo E nesse aí, lugar. Tudo nesse pela lugar. associação. Tudo pela associação. Apoiada pela Associação Monte Azul. Então, as mulheres não custeavam o parto, a assistência, né? E aí, a notícia foi rapidamente se espalhando. Mulheres de outras regiões vieram para parir com a Ângela. E aí, ela ganhou uma casa de parto, que foi a primeira casa de parto do município de São Paulo. Que daí ficava dentro da comunidade, bem pertinho do ambulatório, mas era uma casa. Essa casa existe até hoje. E aí, era chamada Casa de Parto da Monte Azul. Então, ela atendia as mulheres lá, era bem grande e tudo mais. Ela ganhou essa casa, ela lutou por essa casa, ela já deu a ideia disso, você sabe Ela sobre deu a isso? ideia e a Monte Azul abraçou, assim, Tá. porque viu o trabalho que ela desempenhava. É um trabalho que tem que ser feito com pessoas que... Com várias pessoas, né? Não dá pra ela... É. Ela atendeu mais de 1000 partos na comunidade. Olha só. só. E com Quanta ótimos experiência, né? indicadores, sim. É grande essa comunidade? É bem grande. Fica ali na Zona Sul, próximo do metrô Giovanni Gronchi. Sim. Fica ali. Que é onde a Casa Ângela tá inserida hoje, Que né? tá hoje. E aí, essa casa, ela deixou essa casa... Ela deixou essa casa, ela descobriu um câncer de mama, ela teve que voltar pra Alemanha. E aí, infelizmente, ela faleceu. E aí, junto com a morte da Ângela, esse projeto ficou bem adormecido, assim, da casa de parto. Mas aí, depois de um tempo, a associação comunitária olhou pra isso e falou, a gente não pode deixar esse projeto morrer junto com a Ângela. Então, vamos reviver tudo isso que ela iniciou. E aí, a Anki foi convidada. A Anki, naquela época, foi voluntária. Então, com 19 anos, ela foi voluntária da Ângela. Ela ia nos partos com a Ângela. E aí, com a morte da Ângela, a Anki foi convidada a voltar para o Brasil. Nisso, ela já estava formada. Ela se tornou médica obstetra lá na Alemanha. Olha. Então, ela voltou para o Brasil e ela coordenou o projeto Casa Ângela. Então, a Casa Ângela, ela está localizada num local que não é a mesma casa de parto que a Ângela atendia. É muito perto, dá para ir a pé. Sim. Mas foi um terreno escolhido e construído para ser a Casa Ângela. Então, o nosso nome Casa Ângela veio em homenagem ao trabalho dessa parteira, Sim. que foi onde tudo começou. Muito bem. Então, essa é a Ângela. Essa é a Ângela. Que bom, né? Trouxe bons frutos, né? Quando, você sabe o ano que tudo isso começou? Ah, eu Quando lembro ela que começou esse trabalho? Eu lembro que na década de 90, foi logo no final, assim, das coisas que a Ângela estava fazendo. Na década de 90, acho até que era antes disso. E a Casa Ângela foi inaugurada que ano, você sabe? Em 2012. 2012. Ai, tava Essa pensando. onde tá agora. Isso. Em 2012 a gente começou a atender parto, na verdade, mas um pouco antes disso a gente já atendia ambulatório. Então, rodas, pré-natal, grupos, mas parto foi em 2012 que tudo começou. E como funciona lá, assim? O que é a Casa Ângela, assim? Como ela funciona? Que tipo de atendimento que vocês dão, assim, né? Como que uma mulher pode dizer, gente, como que eu posso parir numa casa de parto? O que tem, né? Numa O que casa tem, de o que parto. não tem, o que é possível, o que não é. Eu sempre falo pra elas, porque quando tudo começa, a gente faz um encontro virtual com as gestantes que querem conhecer o modelo. Então, eu sempre falo isso pra elas. Eu falo, a casa de parto, ela é um intermediário, assim, entre um parto domiciliar e um parto hospitalar. A gente tá bem no meio. Por quê? Porque a gente tem alguns recursos que no parto domiciliar a gente não tem, como uma ambulância na porta, um berço aquecido, um aspirador, por exemplo. Algumas medicações que são mais controladas, digamos assim, que a gente não consegue ter no parto domiciliar, como o misoprostol, que é uma medicação para hemorragia pós-parto, que a gente tem na Casa Ângela.
E a gente também não é um hospital, porque a gente não tem um centro cirúrgico, a gente não tem um profissional médico na assistência, a gente não tem a cesariana ali, né, na sala do lado. Então, é um ambiente intermediário aos dois cenários, assim. Mas da mesma forma que para ter um parto em casa, a mulher precisa ser uma gestante de baixo risco, na casa de parto é a mesma coisa, né? Então, a mulher, para ela ter um parto fora do hospital, ela tem que ser uma gestante de risco habitual, que é aquela gestante saudável, sem nenhuma comorbidade, com pré-natal bem tranquilo. Existe um protocolo, não é toda mulher que vai ser atendida, né, pela Casa Ângela. Não vão ser todas. Então, a gente tem alguns critérios. Nesse primeiro encontro, a gente faz um mapeamento, assim, com elas de um modo bem geral, assim. E se algumas têm alguma condição clínica, por exemplo, eu uso alguma medicação, a gente faz uma primeira consulta para entender na anamnese que tipo de medicação é essa, para que é, e aí a gente consegue dar uma resposta mais individualizada ali para ela, se é possível ou não ela ter o parto com a gente. Que risco ela é, né? Tem que... E pode também estar fazendo pré-natal e lá no meio do pré-natal aparecer algum risco e também... Quando começa o acompanhamento, vocês começam essa triagem a partir de qualquer momento da gestação ou tem um momento certo? Então, conhecer a Casa Ângela, ela pode conhecer a qualquer momento. Então, acabei de descobrir a gestação, quero fazer esse encontro, entender, ela pode, não tem problema nenhum. A primeira consulta é com 28 semanas. Porque a ideia do nosso pré-natal é um pré-natal de preparação para o parto. Então, a gente quer olhar já os exames de terceiro trimestre, ou solicitá-los para que ela faça e traga pra gente. Quer conversar sobre o parto. Então, a partir de 28 semanas é quando elas começam e fazem a primeira consulta. Então são mulheres que geralmente já começaram pré-natal. Sim. Geralmente, elas já têm exames, elas já têm um cartãozinho, ou não, né? Às vezes não tem, né? Cartãozinho de pré-natal. E elas já chegam já com essa... É um pouco já triado, né? Isso. Porque se já é um alto risco também, né? Algumas já até sabem e nem vão procurar a casa de parto. Quando você já tem um pouquinho mais de chance dessa mulher permanecer mesmo, porque já está mais avançada a gestação. Isso. Né? E quais são os profissionais, então, que atuam na Casa Ângela? Que tipo de profissional a gente tem lá? Nossa, a gente tem um monte de profissional. Eu falo que a gente é uma equipe transdisciplinar mesmo. Porque a gente tem uma fono que faz o teste da orelhinha dos bebês depois que nasce. Isso tem lá também. Olha que legal. Ela avalia a linguinha quando a gente tem alguma dúvida. A gente tem uma educadora, que é a Natália. Legal. Então, ela dá os grupos depois do parto. Tem uns grupos que a gente chama de Grupo Meu Bebê. E ela tem muito essa visão da antroposofia, da pedagogia Waldorf. Então, ela é pedagoga e ela cuida dessa parte. Desse começo. Que bacana. Muito bacana. Tem as técnicas de enfermagem que estão ali na assistência ao parto, que ajudam muito a gente. Ficam ali com a gestante, fazem massagem e tudo mais. Também tem as obstetrizes e enfermeiras obstetras. A gente tem as duas profissionais. É meio que meia a meia a equipe. Metade obstetriz, metade enfermeira obstetra. Tanto é que a gente fala muito de parteira, né? A gente fala para as mulheres, olha, quem vai te atender é uma parteira. Parteira, né? A gente também fala, né? Daí, né, vai falando enfermeira, obstetriz, e a gente sabe que são as parteiras. Para unificar um pouco, assim, a profissão. E que mais? A gente tem também... Médico, você falou. Então, a casa de parto não tem médico atuando em nenhum momento. Nem pré-natal, não, em nenhum momento. Em nenhum momento. A gente já nem obstetra, nem pediatra. Nem pediatra. A gente já teve, num outro momento da Casa Ângela, esse acompanhamento de puericultura com pediatra. Então, fazia esse acompanhamento ambulatorial. Mas na sala de parto, a gente nunca teve a presença de um pediatra. Mas por quê? Acho que é importante as pessoas entenderem. A ideia, né, da casa de parto é não ter mesmo, né? Exato. Então, quando a gente fala de casa de parto, na verdade, a gente fala de um centro de parto, que daí a gente tem o intra-hospitalar, que alguns hospitais têm um centro de parto dentro do hospital, e tem o centro de parto extra-hospitalares, que seriam as casas de parto. Então, a ideia é justamente que quem preste essa assistência seja a equipe de enfermagem, obstetrizes, enfermeiras obstetras, elas que liderem, assim, a assistência, que não tenham um profissional médico, justamente porque a gente sabe que se é uma gestante de risco habitual, de baixo risco, ela não precisaria de um cuidado a nível terciário, um cuidado especialista, de um médico e etc. A partir do momento que ela vira uma gestante de alto risco, que às vezes pode acontecer até no trabalho de parto, né? Sim. Então, tava tudo bem, de repente alguma coisa fugiu da normalidade. Assim como no hospital se chamaria o profissional médico para avaliar, a gente faz a remoção para o hospital de ambulância, quando isso acontece. E tem hospitais que já são
Tipo, não é conveniados, como é que se usa? Já Vinculados. São vinculados, parceiros. A gente tem um hospital de retaguarda que fica bem próximo, ele fica a uma distância de 5 a 8 minutos, que é o mais próximo da Casa Ângela. Se precisa uma urgência, atender uma urgência. Exato. Então, se é uma situação de vocês emergência, trabalham, existe um trabalho bem feito ali, conectado entre as equipes, hospital e Casa Ângela. Desde que a Casa Ângela inaugurou, esse sempre foi o nosso hospital de retaguarda. O hospital assim. aceita bem isso? Aceita. Claro, assim, no modelo de casa de parto, a gente já passou por muita coisa, né? No passado, era muito preconceito que se existia. Nossa, imagina, não tem médico, é a enfermeira que atende parto, é a obstetriz que atende parto. Mas, ao longo dos anos, a gente sente que isso tá melhorando, sabe? Já não é mais estranho você falar, é uma casa de parto. As pessoas já sabem o que é, né? Sim. E aí, cada vez mais, a gente quer que isso vá se pulverizando aí, né, para os profissionais. Eu também, eu acredito muito. Sempre quando eu falo que a gente fala, nossa, como é o nosso sistema obstétrico no Brasil, por que ele é tão difícil, por que ele é tão falido, né? Porque realmente a figura do médico estando no centro do parto dificulta muito. Imagina se você tem que botar para cada parto, que vai durar tantas horas, um médico ali, o médico não vai ficar. Então, o que acaba é uma assistência, ou que ela tem que ser rápida, porque aquele médico precisa sair, ela vai ter que ser apressada, ela vai ser cheia de intervenções que são desnecessárias, porque ou o médico tem que sair, ou é um médico que está atendendo várias pessoas no mesmo hospital, né? Então, eu sempre falo que eu acho que o caminho para a solução desse descompasso obstétrico que a gente tem é realmente botar as parteiras para tocar a maioria dos partos que são partos de risco habitual ou de baixo risco, como a gente chamava. Né? E acho que acho não, né? Na história da obstetrícia, né, quando o médico ele entra no cenário de assumir o parto, ele tira realmente o parto do cenário do domicílio e leva para o hospital. Então, com a entrada do profissional médico realmente assumindo, começando a assumir os partos, que os partos começaram a acontecer nos hospitais, pararam de acontecer nos domicílios. E isso, o que aconteceu, né, pela história da humanização? O parto, ele acaba tendo um enfoque mais nas intervenções do que no protagonismo da mulher. Sim. Né? Virou realmente um evento medicalizado. Então, eu acho que esse é também um dos conceitos do ambiente de um centro de parto normal que não tenha médicos, né? Da gente diminuir intervenções, porque as intervenções hoje a gente sabe que elas aumentam os riscos, né, do parto. Eu queria que você falasse um pouquinho, tá, sobre a diferença, então, desse ambiente de uma casa de parto para o ambiente hospitalar. Qual é a diferença? Assim, para as pessoas que estão ouvindo começarem a imaginar esse lugar. Como que é a Casa Ângela, né? Já teve avós que chegaram lá e falaram assim, nossa, tem lugar nessa pousada pra mim também? Olha que legal. Porque tem uma carinha, assim, de casa, de pousada. De bolinho de vó, né? Cheirinho de cafezinho. Vocês já foram né? lá, não? Eu fiz estágio na Casa Ângela. Eu nunca fui. Eu nunca fui, não sou médica, nem me chamo. Ninguém quer que eu vá naquela lá, né? Quando chegar lá, diga, o médico tem um X aí. É o único lugar que sua presença não é VIP. Porque nos hospitais é super VIP, né? Sim, super, doutora. Doutora Fabiana. Doutora. Bom, mas lá na Casa Ângela, eu nunca vou esquecer do primeiro dia que eu fui lá, assim. É um pouco isso, cheirinho de casa de vó, de bolo. Todo mundo que chega pela primeira vez se impressiona, porque é muito acolhedor, aconchegante. Então, a gente tem uma arquitetura pensada um pouco também na antroposofia, né? Que é um jeito de cuidado bem diferente. Então, tem muita madeira na arquitetura da Casa Ângela. Tem aquarelas pintadas na parede. Os consultórios, apesar de ter todo o insumo, ele não tem perneira, por exemplo. Então, a gente não usa perneira na assistência, assim, de modo geral. Fabiana? Não usa perneira. Mas eu não sou... Calma. Não vai brigar comigo. Agora a culpa é minha que existe perneira. No hospital, gente, a culpa não é minha que existe médico? perneira. Agora a Fabiana é a dona dos hospitais. Agora eu sou a culpa toda da do perneira. médico. Gente, eu uso perneira. Ninguém mandou chamar duas obstetrizes hoje. Bora. Então não tem perneira nos consultórios e nem na sala de parto. Na sala de parto a gente tem só a peseira, né? Pra apoio dos pés. E os quartos de parto em si, tem a banheira, tem a bola. Todos os quartos têm banheira. A gente tem 3 salas de parto, 2 tem banheira e um quarto não tem. Tá. São 3 salas de parto, então, no total. E 3 de pós-parto.
3 de Então são pós-parto. 6 quartos, né? 3 para parto, 3 Então para ela vai parir naquela sala e ela não vai ficar lá. Ela vai ir pra outra. Depois ela nasceu, ela vai ir pra outro apartamento, outro lugar. Tá. Ela fica lá depois do parto mais ou menos 2 horas. Depende, né? Se precisou de sutura, se não. Mas depois ela vai pro quarto do alojamento conjunto, que é um quarto ainda mais confortável. Porque o quarto de parto, apesar de não ter perneira, ele tem aquela cama hospitalar, né? Sim. E ali pra dormir é muito desconfortável, tem aquele colchão que divide no meio e tudo mais. Já no quarto do alojamento conjunto, a gente tem 2 dos 3 quartos que eles são bem confortáveis. É uma cama de solteiro mesmo, tem uma cama pro acompanhante e um móvelzinho de madeira. Então tem, tipo, 0 insumo de um hospital, né? O nosso bercinho é de madeira, com a cubinha transparente. Gente. Eu vou lá. Será que eles me recebem? Claro, vai lá tomar um café, comer um bolo Só não da leva uma cozinha. O que você veio fazer aqui, gente? Só não leva uma Vim trazer perneira uma perneira. de presente. Olha, E comer um bolo. E tudo isso pensado, esse ambiente, né? Porque a gente sabe que o ambiente, ele tem total influência no trabalho de parto, na evolução desse parto, né? E são coisas que não são caras, né? Deixar um ambiente com uma privacidade, aconchegante, acolhedor, né? É algo barato de você... Não precisa dessa estrutura toda para você humanizar e acolher, né? Eu sempre falo para as mulheres assim, a humanização, ela não diz respeito a pari de cócoras, meu parto foi humanizado. Pari na banheira, meu parto foi humanizado. Não. A humanização, ela depende de algumas coisas, mas qualquer cenário a gente consegue oferecer uma assistência humanizada. Com certeza. Uma sala de A cesárea. Ângela não tinha só uma salinha lá? Exato. Então eu falo pra elas, olha, já nasceu o bebê na recepção, já nasceu o bebê no consultório, já nasceu o bebê embaixo do pé de romã, que tem no jardim. E tá tudo bem. O que importa é o que a gente faz com aquele ambiente, né? Pra ele ficar confortável pra aquela mulher. Sim. Pode falar. Não, eu queria perguntar uma coisa, assim, como não tem médico, então uma das coisas que as mulheres pensam é assim, então não tem o profissional anestesista, né? E eu imagino, né, que lá o uso de manobras não medicamentosas para alívio de dor seja assim, né, a coisa mais importante nesse momento para ajuda. Como que isso é visto pela mulher? Tem mulheres que chegam lá e não sabem que não tem anestesia, tipo, chegou lá e descobre, assim? Eu acho que não, Elas já porque sabem. elas fazem esse primeiro encontro. Tá. Claro que, assim, já aconteceu de chegar a mulher pro parto, assim, nem sabia o que era Casângela e chegou, já aconteceu. E aí a gente tem um termo de consentimento enorme que a gente lê com elas, então elas dão uma habituada ali. Mas, no geral, elas sabem por conta desse encontro, desse primeiro encontro com a gente. E aí a gente fala pra elas, olha, que não tem anestesia. Para fazer anestesia de parto, tem que ter o profissional anestesista, tem que estar próximo de um centro cirúrgico, porque a anestesia é uma intervenção, né? Então, elas sabem. E aí, o que a gente sempre fala é, a gente tem alguns recursos, as práticas integrativas e complementares, então, tem óleos, tem aromaterapia, tem a banheira, tem a bola, a gente faz massagem, várias coisas. Mas, se em algum momento você sentir que você precisa de uma anestesia, tudo bem, a gente vai fazer a transferência para um hospital. Mas, importante, entender se o seu hospital de escolha, ele é um hospital que vai te oferecer isso, né? Uma esse boa recurso. analgesia. Porque também é muito triste a gente fazer uma transferência, porque ela quer uma anestesia, chega lá e ela fala, eu não tive a minha anestesia. Eu tive uma cesárea. Ai, meu Então, Deus. é importante elas saberem disso também, né? A escolha informada vem desse lugar. Mas é um pouco isso. Vocês tinham me perguntado também sobre os hospitais, né? Então, a gente tem esse hospital de referência, que é muito próximo. Mas a mulher tem uma liberdade de escolher o hospital que ela quer ir. Então, por exemplo, eu tenho um hospital de referência da minha unidade básica de saúde, que fica na Zona Sul. Que isso é importante pra gente. Não pode ser muito longe. Não pode ser muito longe. Então, dependendo da situação, a gente consegue levar para esse hospital. Ou eu tenho o meu hospital do convênio, que fica na Zona Sul. A depender da situação, a gente também consegue remover Depende pra como lá. que ela tá. Depende do motivo da remoção, né? Exatamente. Hoje, na estatística de vocês, quais são as situações que as mulheres estão sendo transferidas e não conseguem ter o parto lá na Casângela e precisam ir para o hospital? As mais comuns, né? Isso. Eu falo sempre da alteração de BCF, que é do batimento cardíaco do bebê. Isso, então, é antes de parir. Antes de parir. Tá. Então, o batimento do bebê alterou por algum motivo. Esse é o motivo pra gente precisar ir pro hospital.
Uma outra razão que acontece com Mas maior... deixa eu só, vou te interromper, mas não é assim, alterou, vambora, né? Não, Existe toda uma maneira de ver se realmente aquilo ali vai persistir, porque é Exatamente. importante a pessoa saber, né? E em qual momento, né, do trabalho de parto, às vezes tá nascendo. Tá também. nascendo, às vezes é uma coisa só porque a mulher não comeu direito, ou porque ela não se hidratou, ou porque ela tá numa posição desfavorável, que é a mesma coisa que a gente faz no hospital. Antes de usar qualquer remédio, qualquer coisa, a gente vai virar de posição, muda de posição, levanta, come, né? Dá pra gente tentar melhorar o batimento, né? exatamente. Quando ele começa a ter sinais de alerta, né? Sim. Mas esse é um dos motivos. O outro é a parada de progressão. Então, quando o parto ele para de evoluir em algum momento, geralmente é com 7, 8 centímetros Sim. que a evolução tende a estacionar quando isso acontece. E aí a gente tenta várias coisas, exercícios, mudança de posição, às vezes até romper bolsa artificialmente. Sim. E se não progride realmente, a gente faz a remoção para o hospital. E o terceiro motivo mais comum é quando a bolsa rompe e a gestante não entra em trabalho de parto. Então, depois que a bolsa rompe, lá na Casa Ângela, a gente tem um tempo que a gente pode esperar pro bebê nascer, sem precisar usar E antibiótico. quando a bolsa rompe, elas são orientadas a ir já para Casa A Ângela e gente fica orienta esperando elas irem. lá, A gente mesmo que não orienta elas irem. esteja sentindo nada, tá? E aí, assim, elas vão, a gente avalia elas, confirma se a bolsa rota ou não, e elas vão pro quarto de parto. E elas ficam lá, a gente tem um tempo até que longo, dependendo de como é que tá o pré-natal, mais ou menos 24 horas ali até pro bebê nascer. Pro bebê nascer, não para entrar em trabalho de parto. Pro bebê nascer. Tá. E aí ela fica livre. Se ela quiser descansar, ela descansa. Se ela quiser se alimentar, ela se alimenta. Se ela quiser caminhar, ela vai caminhar. Tem alguns recursos naturais que a gente consegue utilizar para estimular as contrações a virem. E a gente vai usando de acordo com a vontade dela. E aí, se em 24 horas o bebê não nasce, a gente leva ela pro hospital para usar antibiótico. Não porque precisa fazer uma cesariana, mas porque ela vai tomar um antibiótico endovenoso para prevenir uma infecção. Então, essas são as causas mais comuns de transferência. Então, né? não é porque a mulher quis anestesia. Não. Isso Não é muito é. Não é a legal. mais Isso é comum. muito legal, né? Porque eu Imaginava eu isso. não nem imaginava, mas eu sei assim que muitas pacientes que eu já conversei, muitas mulheres que eu já conversei, a principal preocupação assim de quando estavam escolhendo que podia ser uma coisa, mas lá não tem anestesia. Né? Porque ela acha que assim, o principal vai ser, eu vou querer uma anestesia, não vai ter. E não é isso que acontece, né? E Porque eu acho que até para você sair de um lugar, para você ser removido, né? Eu acho que a mulher deve pensar várias vezes. Eu né? acho. Eu Né? tenho essa sensação de que quando você tá dentro de um cenário que a anestesia tá do lado, é uma muito mais coisa, fácil com você certeza, verbalizar que você quer. tá ali, Agora- né? É só pedir. Agora, se você tem que pensar que, nossa, eu vou pôr uma roupa, Vou eu pra vou uma entrar numa ambulância. ambulância, eu vou... Para um outro ambiente completamente diferente. Não, Exato. você tá num ambiente. Você tá ambientada ali, você tá pronta para aquilo tá te fazendo bem. Tem que ir para um hospital, né? Fazer a analgesia. E quando acontece essa transferência, a equipe que estava acompanhando essa paciente na Casa Ângela, ela não fica mais com a paciente. A gente No não hospital. consegue ficar até Não. nascer. O nosso hospital de referência, que a gente tem uma parceria já pactuada, alguns casos a gente fica até nascer. Então, eu transferi com 9 centímetros de dilatação total, tá muito perto Tá de muito nascer. perto. E a Casa Ângela não tem outras gestantes que estão precisando dessa profissional lá, a gente até fica. A gente já conseguiu fazer isso algumas vezes. Então, a gente fica até nascer, volta. Já tiveram mulheres que depois vieram no pós-parto para acompanhar com a gente. Voltaram. Aham. Agora, dependendo do cenário, dependendo de onde que é essa remoção, tem hospitais que não permitem, né, que a gente fique também, enquanto profissional externo. Mas a gente vai com elas até o hospital, passa o caso pro profissional que tá ali, faz toda a remoção, depois a gente retorna. Tá. A gente sempre liga pra elas também pra saber como foi o parto. Como que ficou, né? Como é que foi? Outra coisa que eu queria saber também é, vocês começam então esse acompanhamento de pré-natal, né? A partir de 28 semanas, Isso. né? E como é que é esse vínculo com essa mulher? Vocês conseguem concentrar num profissional, ter uma equipe específica de parteira e no dia do parto vai ser você ou não? É mais um esquema de plantão mesmo? Como é que é essa questão do vínculo com a paciente no pré-natal e no parto? As gestantes que chegam pra gente, a gente atende gestantes que vêm da unidade básica de saúde. Então, esse é um pré-requisito também. Então, pra gestante ter o parto na Casa Ângela, ela tem que ser usuária do SUS.
Ai, Thalita, mas eu não fiz meu pré-natal no SUS, tô grávida de 29 semanas e agora eu quero ir pra Casa Ângela. Não tem problema, ela pode iniciar o pré-natal dela no SUS, mesmo que seja no 3º trimestre, e depois que ela iniciou, ela vai lá pra Casa Ângela. Então ela tem que estar vinculada ao SUS. Tem que estar. Porque o nosso objetivo... A Casa Ângela atende só o SUS? Só o SUS. Não atende particular. Não atende. No passado, a gente já atendeu. Atendeu, né? Eu lembro também. Porque o nosso convênio com o SUS só saiu em 2015. Então, a gente funcionou atendendo parto de 2012 a 2015. Acho que até mais tempo, inclusive. Sem parceria com o SUS. Então, a gente atendia partos particulares naquela época. Mas desde 2015, a gente atende partos pelo SUS. E mais recentemente, 100% pelo SUS. Então, nenhum serviço lá, ele é particular ou ele é pago. Então, é 100% E ela SUS. pode vir de qualquer unidade básica de São Paulo? Qualquer unidade do município de São Paulo. Se ela não precisa morar perto. Não. Então, eu sou da Zona Norte, faço o meu pré-natal na Zona Norte. Pode vir ter o parto com a gente. Ah, que legal. Isso é importante. E aí é isso, elas passam sempre com várias parteiras ao longo do pré-natal. A gente tem mais ou menos 20 lá na Casa Ângela. 20? É. E aí, sempre com uma parteira nova. Tem os grupos de gestante, as rodas, então elas também vão conhecer. Conhecerem. E aí, no dia do parto, vai estar alguém lá. Vai se familiarizando com as pessoas, né? Exato. Então, isso é interessante do modelo, porque ela não vai vincular um profissional, ela vai vincular com o local e com o modelo de assistência, confiando eu acho de que ali... vincula mais com o modelo de assistência, né? Que eu acho que isso é muito interessante. Né? Você não achar que você só vai parir se aquela parteira específica estiver na assistência. Né? Porque o modelo de assistência é isso, é focado nela. Nela. Né? Nela. No parir dela, no corpo dela, Exatamente. no protagonismo dela, né? E ela assumir isso no dia, no Que é a mesma coisa, gente, quando precisa de backup, né? Às vezes a gente está atendendo e precisa um backup. E a gente tenta sempre, assim, trazer para o paciente que se precisar isso acontecer, o parto, ninguém está tirando o parto dela. Né? Ela continua a mesma coisa, o parto ela vai continuar, o modelo de assistência vai continuar sendo o mesmo, só que é um outro profissional. E isso, né, às vezes é impactante para algumas mulheres. Para algumas é impactante, né? Bastante. Eu queria entender também disso, do perfil dessas mulheres que chegam na Casa Ângela. São mulheres que já estão entendendo essa questão de humanização, de um parto humanizado, do protagonismo delas. Como elas recebem essa indicação da própria unidade básica ou não? Ou é só quem está fugindo do hospital, não quer ir para o hospital de jeito nenhum. Então, o nosso perfil mudou muito ao longo dos anos. Eu lembro lá atrás, quando a gente começou, assim... a gente atendia muitas mulheres, assim, de renda média, renda alta, mulheres que eram super familiarizadas com o tema parto humanizado. Então, elas estavam realmente fugindo do ambiente hospitalar, querendo parir com parteira, numa casa de parto. Então, eram mulheres mais com esse perfil. E muitas tinham plano de saúde, inclusive, né? A gente fazia muita transferência para o hospital particular naquela época. Depois que a gente conseguiu o convênio com o SUS, a gente mudou bastante o perfil da casa. E isso era um sonho nosso, assim, porque a gente sempre quis oferecer parto humanizado para pessoas que não tinham condição de custear esse parto, né? Então, foi uma conquista mesmo. E cada vez mais a gente queria atender mulheres também que fossem da Zona Sul, que morassem na nossa comunidade, né? Esse era o nosso objetivo, sempre foi o que a Ângela fez. Então, de uns tempos pra cá, isso mudou. Então, a gente atende mulheres que são referenciadas pela unidade básica, são algumas, não são muitas, que chegam porque o Bess falou sobre o trabalho de vocês e tudo mais. Mas a gente atende muitas mulheres que ou já tiveram seus filhos com a gente atendeu mulheres que pariu com a Ângela. Olha! A gente atendeu mulheres que nasceram com a Ângela e engravidaram e foram parir lá, entende? Não, até me arrepiei de pensar nisso. Nasci com a Ângela. Então, a gente fica assim também. Gente, a Cláudia Santos nasceu com a Ângela. Esse parto tem que ser maravilhoso. A gente tinha um quadro lá na recepção que tinha uma bebê no colo da Ângela. E aí essa bebê cresceu e foi parir com a gente. Ai, que legal. Gente, ela E tem que ter foto agora do parto dela, né? Que legal. Mas é um pouco do boca a boca também, assim. De mulheres falando para outras mulheres sobre os seus partos e indicando. E elas já chegam com esse perfil, então, do conceito de um parto com menos intervenções? Algumas, sim. Algumas vêm com o conceito assim, eu quero um parto normal, não gostei da minha referência da unidade básica, porque minha tia teve filho lá, não gostou, enfim. Queria uma experiência nova. E aí, vem pra Casa Ângela. Ou, eu queria que no meu parto eu tivessem 2 acompanhantes, porque no hospital é 1. E aí, eu vou falar da Casa Ângela, lá pode 2. E elas vêm. Né? Então, algumas vêm com mais informação sobre o parto natural, com o mínimo de intervenções possíveis, e outras vêm com uma informação mais básica, de eu quero um parto normal,
e eu quero alguns privilégios que eu sei que na casa de parto eu vou ter e no hospital eu não vou ter. Então eu vim pra cá. E aí, ao longo do pré-natal, elas vão ganhando conhecimento e vão descobrindo, assim, o universo, né? Desse universo de parto Do e parto. de humanização. E além do acompanhamento, então, do pré-natal, do acompanhamento do parto, quais são... Tem outros serviços além Nossa, disso? tem muita coisa. Eu vi que tem um ambulatório de amamentação que é 24 horas. Tem. Então, o que acontece? Elas começam o pré-natal com 28 semanas, aí tem o pré-natal e os grupos de gestante. Então, a gente ensina a trocar fralda, dar banho no bebê. Olha A só. gente faz um grupo muito prático lá de trabalho de parto, com bola e Esses etc. grupos continuaram durante a pandemia? Continuaram online. Tá. E aí, agora, a gente tá querendo voltar eles. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente tá Acho que voltando tá os todo mundo temas. querendo já voltar Presencial. as coisas presenciais, né? E aí vem o momento do parto, elas vão ter o bebê com a gente. Lá no centro de parto ainda, antes da alta, a gente faz o teste do olhinho, do coraçãozinho, tipagem sanguínea, teste da linguinha. Todos os testes que no Teste hospital do pezinho faz, não faz. faz também. Faz também. Todos que no hospital fazem, a gente faz lá. E aí tem um diferencial, que também algumas gostam disso, principalmente as que têm já filho em casa, que é a alta com 24 horas. Então, se tá tudo bem com elas, elas podem ter alta com 24 horas horário do parto. Então, elas vão embora mais cedo pra casa e depois elas voltam pra colher o teste do pezinho. Ai, que legal. Então, muitas adoram isso também. Sim, tem umas que querem correr, né? É. Sair correndo e ir pra casa, né? Ainda mais tá muito bem, né? Exato. Depois da alta, elas voltam pro pós-parto. A gente faz pelo menos 2 consultas de pós-parto com elas. Aí tem o teste da orelhinha com a fono. Tem esse ambulatório de amamentação, de aleitamento materno. Então, tive alta, tive qualquer intercorrência, elas ligam, se precisar, elas voltam. A gente tem um trabalho que a gente chama de lua de leite. Então, às vezes, a mulher teve alta, alguma coisa aconteceu, sei lá, o leite desceu, ela começou a ter várias dificuldades. Ela pode ser reinternada, então ela fica com a gente mais 1 noite, 2, pra gente ajudar Observar, Que né? nessa legal, amamentação. né? Que Ela e o legal. bebê. Ela e o bebê. Tá. E o acompanhante. E o acompanhante. Legal. E anticoncepção, vocês fazem lá? A gente faz as orientações de contracepção, assim, no pós-parto. Então, a gente fala de todos os métodos contraceptivos, orienta com relação a efeitos colaterais, método de ação e tudo mais. E aí, a Monte Azul, que não é a Casa Ângela, a associação, tá com um projeto de inserção de DIU. E aí, a gente tá conseguindo referenciá-las pra inserir o DIU se elas quiserem, lá no ambulatório Ah, que legal. da Isso Monte é Azul. muito bom, Então, né? isso é legal. Mas não é lá com vocês? Não. É no ambulatório. Que legal. Eu queria saber também sobre esse ambiente de uma casa de parto, a diferença de trabalhar nesse ambiente, né? A gente já sabe que ele tem uma influência para paciente, para gestante, para o acompanhante, para essa experiência desse parto nesse ambiente. Mas e como profissional? Você como profissional que já, né, atuou em hospital, E que às atua vezes em hospital faz, e- acompanha parto em hospital. Como é que é essa diferença de trabalhar nesse ambiente de uma casa de parto? Eu falo que é a casinha do amor, assim. Casinha do amor. Quando eu fui trabalhar na Casa Ângela, eu tinha vindo de um hospital do SUS, que eu era plantonista e tudo mais. E eu trabalhei lá um tempo. E eu tinha uma preocupação, assim, com as mulheres que eu atendia o parto. Que eu falava assim, eu vou passar plantão, o que vai acontecer com elas? Eu tinha Sim, um pouco eu também isso. tinha isso. Sempre que eu dei plantão, eu sempre tinha. Agora, você sai do plantão, tem, sei lá, 5 mulheres em trabalho de parto. O que vai acontecer? Era péssimo. Ligava Péssimo, no setor, né? e aí nasceu, eu ficava preocupada. É. E aí, quando eu cheguei na casa, a gente é muito unida, assim, a equipe. Todo mundo tem uma relação bem bacana, assim, de trabalho, de amizade mesmo. Então, passar o plantão para uma colega e você saber que nada vai mudar, Isso é muito bom. isso é muito confortante, assim. gostoso. Até porque a gente faz muito treinamento. Muito. Então, todo ano, pelo menos uma vez no ano, mas geralmente a gente faz a cada semestre, a gente tem um treinamento de urgências e emergências com simulação realística. Então, a gente simula um Quem que parto. oferece isso pra vocês? A gente, Ah, a vocês que supervisão da fazem. Casa Ângela, Tá. que monta todo o treinamento e a gente faz com a equipe. Então, a gente põe uma barriga, um neném, a gente simula um parto, simula todas as emergências, simula a transferência, o motorista também participa da simulação. Então, a gente treina. Então, a equipe é muito alinhada nesse sentido. Então, no olhar, elas sabem qual que é o próximo passo, o que tem que fazer. Então, isso é muito bom, essa tranquilidade de saber que a sua colega vai dar continuidade no que você começou. Então, isso pra mim, enquanto profissional, era um dos maiores benefícios de trabalhar na Casa Ângela. Mas mais do que isso, eu sinto que tem uma valorização ali do profissional que tá ali, sabe? Porque Sim. a gente sabe que a gente tem todo o nome Casa Ângela, o serviço que a gente oferece, que as mulheres falam sobre ele.
Mas a gente sabe que quem tá ali na ponta são pessoas. Sim. Então, a gente se preocupa com elas. E a gente se preocupa também de capacitá-las, atualizá-las. A equipe da Casa Ângela, ela é muito preocupada com isso também, assim. Então, as próprias obstetrizes e enfermeiras vêm e falam assim, a gente quer fazer um treinamento de tal coisa, sabe? Então, elas são muito interessadas. Então, isso também é muito bacana. Então, a gente sempre se atualiza. Hoje, eu tava lá na Casa Ângela, toda Páscoa, a mesma coisa. A gente esconde ovos de Páscoa pra equipe encontrar. Que legal. Então, a gente Muito tenta. diferente de um ambiente hospitalar. né? Vou levar uns ovos pro hospital, vou esconder lá. Elas fizeram Gostei da caça ideia. aos Vou ovos. jogar na banheira o chocolate. Vou botar por lá, Ai, no que canto. É um ambiente de casa, É, né? a Que você se gente- sente à vontade, então, né? A gente tem esse cuidado, assim. A gente quer que as pessoas se sintam bem de estar ali, sabe? Então, para trabalhar na Casa Ângela, no início, quando você entrou, você precisou fazer algum tipo de capacitação por ser uma casa de parto ou não? Não, eu tinha alguns cursos já, assim, de formação, que foram valorizados no momento da contratação, mas toda essa parte mais de se familiarizar com o local, porque a gente sabe, né, não é comum você ter experiência com uma casa de parto pra vir trabalhar numa outra casa de parto, porque tem poucas no Brasil. Então não é muito comum mesmo a gente contratar alguém que já trabalhou em uma casa de parto, é raro isso acontecer. Então a gente já sabe disso, então no momento de integração, elas treinam por mais ou menos 1 mês as parteiras lá. Então elas As novas que estão as chegando. novas. Então, elas já fazem todo um caminho, um roteiro para irem se ambientando. Eu lembro que quando eu cheguei, assim, uma das coisas mais difíceis para mim era, assim, o tempo das coisas, sabe? Porque não era um tempo de um parto domiciliar, não era um tempo de um parto hospitalar, era um tempo diferente. Então, isso, ao longo do Sim, período você que eu sente fiquei a lá, diferença. eu sinto. Foi, acho que uma das coisas que foi mais chocante no começo e que depois a gente... Mas se onde adapta. você... Não. E você ainda atua em hospital. Atuo com a equipe. E como que você faz, né? Tira Tira a parteira da tira casa a de parteira, parto. põe a outra, veste a outra. Como que é? Parecido pra É você? muito louco, né? Assim, eu acho muito parecido, porque o foco dos dois trabalhos é o protagonismo da mulher. Então, eu acho A muito assistência parecida. que você dá é assistência. parecida. Aham, eu não sinto que é diferente, assim. O que pode diferenciar é, claro, o local onde essa mulher tá, o que esse local tem de recurso ou não tem, né? Os protocolos do hospital que ela hospital. tá. Mas aquele cuidado que a gente dá ainda na casa dela ou nas consultas é exatamente o mesmo, assim. Eu acho que a Casa Ângela também me trouxe mais ainda de coisas da humanização do parto do que eu já tinha, né? Porque Sim. a obstetriz tem uma formação bem adequada, assim, pra assistência ao parto. Mas muito do que eu sei eu aprendi na casa. Com certeza. Eu Pré-natal, imagino. então, foi uma escola pra mim. Deve ser muito incrível É. o pré-natal. E você falou que tem poucas casas de parto, né? Tem no pouquíssimas. Brasil. No meu super estudo que eu fiz, vocês estavam me zoando, O né? artigo científico. Não, artigo eu científico. estudei aqui a Rio de Cegonha, estudei tudo. A gente tem 40 centros de parto normal no Brasil. Dentre eles, né, a gente está falando de intra-hospitalar. hospital, maternidades e peri-hospitalares, que são as casas de parto. E casas de parto no Brasil inteiro, nós temos 18. São poucas, é. Né? Em São Paulo são 3, né? 3. Na cidade de São Em Paulo. São Paulo. Eu queria Não é nenhuma pra cada região. Não existe nenhum projeto ou não se pensa numa expansão do modelo da Casa Ângela para outras regiões, porque você falou que o foco de vocês é atender mulheres da Zona Sul. Existe alguma ideia, algum burburinho, alguma coisa para que a Casa Ângela, esse modelo que é Fazer tão uma filial. legal, Uma filha. ter Casa Ângela 2. porque eu acho que o Dois. SUS pode investir nisso, É. né? Tem então uma na Zona Norte, uma. Com certeza, Eu né? posso ir para a Zona Norte, que eu sou Já de que você lá, mora lá, ZN, entendeu? né? Gerenciar essa casa de parto. Então, existe algum projeto, alguma vontade de algum setor, de algum lugar sobre isso? O nosso maior sonho era exatamente esse. Era assim, a Casa Ângela vai crescer. Porque no começo a gente tinha 2 partos por mês. Hoje a gente atende... É isso que eu ia perguntar, de números. Hoje a gente atende de partos concluídos na Casa Ângela entre 30 e 40 por mês. Por mês. É bastante. Que nascem lá. É bastante. É bastante. E a gente chegou realmente à nossa capacidade, assim. E a gente falava isso. No dia que a gente chegar naquele número que a gente vê que é o que a gente dá conta de atender, a gente queria muito que viessem cada vez mais mulheres da Zona Sul e que as mulheres de outras regiões lutassem para que tivessem outras casas de parto, né? Uma da Zona Norte, uma na Zona Oeste, né? Uma na Zona Sul, Leste, Na enfim. Leste. Todas as regiões. E é o nosso maior sonho, porque se você for pensar,
é muito ruim uma mulher sair da Zona Norte pra vir ter um bebê na Zona Sul. Porque na região dela não tem esse modelo que ela procura pra ela, né? Mas, de fato, hoje a gente não tem. E a Rede Cegonha, né, com a política nova, vai tornar isso cada vez mais difícil. Então, o que eu sempre senti, e isso não só com as casas de parto, mas com o movimento de humanização, eu acho que é muito a voz das mulheres, né? Sim. As mulheres, eu ia falar A demanda isso. sempre vem da sociedade. Exatamente. A mudança vem, né? Da sociedade. Vai vir dessas mulheres então, exigirem isso. Fiquem atentas, mulheres, porque essa modificação da Rede Cegonha está limitando o trabalho das enfermeiras obstétricas e das obstetrizes. Então, a gente não pode ficar quieta. A gente vai ter que brigar e brigar feio, eu acho. Porque não tem outra Ângela aí por enquanto, não né? Não tem. A gente sente falta dela, né? Eu nem conheci a Ângela, mas parece que ela é minha amiga, assim. Pra ela se mudar e morar na Zona Norte e começar tudo de Convidar novo, a Bianca, viu, Ângela? Quais são os resultados? Você tem esses dados, assim, de resultados da Casa Ângela, dos bebês, desses partos? Quais são os números? Eu tenho alguns indicadores de cabeça, vamos ver se eu lembro. A gente fechou os ano passado. A nossa taxa de transferência lá é de mais ou menos 22%. E a gente sabe, e por estudo científico também, eles falam muito isso, que mulheres que já tiveram partos normais anteriores, elas têm uma taxa de transferência menor, em torno de 7%. E isso é uma verdade na prática. Então, se a mulher está passando pelo seu primeiro parto, ela está mais próxima desses 22%. Se já é o segundo, terceiro, quarto parto, essa taxa cai. Tá. Mas, bom, com relação à bolsa rota artificial, lá a nossa taxa é de mais ou menos 10%, 5%, alguma coisa assim. De romper a bolsa, né? Artificialmente. De alguém romper a bolsa artificialmente durante o trabalho de parto. 5 a 10%. É pouco mesmo. Então, é pouco. A maior parte das bolsas se rompem espontaneamente. Como os bebês nascem, que é aquele índice de Apgar, né? Que fala, como o bebê nasceu, de 0 a 10. Anota. Então, lá na casa do ano passado, a gente não teve nenhum Apgar de quinto minuto menor que 7. Foram todos maiores que 7. Teve bebês transferidos, vocês têm essa taxa? A gente tem. Ano passado foi de 4%. Então, 4% dos bebês nascidos na casa foram transferidos. Depois que nasceram, precisaram de uma assistência. E por motivos diversos. Alguns desconforto respiratório, outros por uma icterícia precoce, antes das 24 horas. Mas se precisar fazer uma recepção ali desse recém-nascido que tá precisando de uma ajuda, vocês também têm esse treinamento. Não é assim, o bebê precisou de uma ajuda, ninguém sabe fazer transferir, nada. Chama helicóptero, né? Não, a gente tem o treinamento para fazer isso, a gente tem os equipamentos, então tem oxigênio, tem o ambu, né, que faz a ventilação no bebê. Então, a gente faz esses primeiros cuidados. E na história da Casa Ângela, assim, acho que a gente teve um caso de um bebê que a gente começou a reanimação e precisou levar para o hospital ainda durante o processo. Mas, de modo geral, eles se recuperam super bem. Se você está lá recebendo mulheres de baixo risco, já de risco habitual, né? já é uma triagem para que seja um bebê que vai nascer melhor mesmo, né? E doulas? Vocês fazem trabalhos com doulas da Casa Ângela ou as mulheres levam doulas, né, que elas contratarem de outro lugar, conheceram de outro lugar? Elas podem entrar? Como é que é isso? Elas podem. Lá na casa, a mulher pode escolher 2 pessoas de acompanhante para ela, sim. Pode ser quem ela quiser. Pode ser o marido, a mãe, a doula, o marido ou a companheira, enfim, quem ela quiser. Então, ela pode levar essas 2 pessoas. O que a gente pede é que se for um profissional que faça um cadastro. Então, se for a doula, que faça um cadastro. Se for a fotógrafa, também. A fotógrafa, ela pode entrar como uma terceira pessoa. Ela pode. A doula não. A doula é acompanhante. A doula é acompanhante da mulher. Então... E aí ela pode escolher se a doula, se é o marido e a fotógrafa, por exemplo. Ela tem esse direito. E lá, a gente também aceita muito os irmãos e irmãs mais velhas, assim. Então, não é um problema pra gente, elas podem levar. Tipo, não tem com quem Os ficar. filhos, né? Ou eu quero que veja. Ou eu gostaria que testemunhasse lá, presenciasse. É muito bonito. A gente já acompanhou o parto, assim, com irmãzinho mais velho, né? É muito legal, né? É uma delícia mesmo. E se ela não tem a doula dela, na Casa Ângela não tem doula? Atualmente, a gente não tem. Tá. Tem algumas doulas que fazem algum projeto social e trabalham voluntariamente, que se ela quiser escolher uma doula assim, isso ela é legal pode. Também, né? Então, ela pode levar essa doula dela. E vocês indicam isso? A gente tem lá no mural um projeto de doulas que são doulas solidárias. Ai, que legal. E elas fazem esse contato, escolhem a doula que elas querem e elas podem levar.
E qual é o futuro da Casa Ângela, assim? Você falou que vocês estão chegando nesse número aí, que já é bastante, né? De 40 partos por mês? 40 partos, 30, 40 partos por mês. Bastante. bastante. É bastante. Qual é o futuro dessa Casa Ângela, né? O que você deseja, assim? Eu falo que eu queria um segundo andar. Um rooftop, ela Eu falo muitos presentes. Eu preciso de um segundo andar. Mas eu acho que em termos de assistência, muitas coisas vão aparecendo, né? Então a gente começou atendendo pré-natal, roda, depois parto, enfim, tudo isso. E aí foram surgindo. Então, tem que olhar a linguinha dos bebês, a gente precisa de uma fono pra fazer o teste de orelhinha também. E se tiver que fazer a frenotomia, que é aquele corte na língua, né? Que alguns bebês vão precisar, o que a gente faz? Aí a gente pactou algumas parcerias. E laser na mama. Vamos ter um laser. A gente ganhou um laser de doação e aí tem algumas parteiras que fazem. Que legal. Então a gente, cada vez mais, procura fazer tudo aquilo que pode ajudar aquela família a passar... Agregando, né? Exatamente, a passar por uma gestação, um parto, um pós-parto de uma forma tranquila. Então eu sonho com um segundo andar pra gente conseguir fazer Tem mais isso. coisas, né? Eu sonho então um ambulatório de práticas integrativas e complementares, que elas possam ir na gestação, fazer só uma escalda-pés, não é uma consulta. Exato. Fazer uma acupuntura, um banho de imersão. Então, várias coisas assim, né, que a gente pode propiciar para essas mulheres ainda na gestação. E quais são, esse é o sonho, quais são os desafios de hoje? O que vocês precisam vencer hoje, né? Os obstáculos da Casa Ângela, dessa assistência que vocês estão sonhando, né? Olha, eu acho que o preconceito, ele sempre vai existir. É o primeiro, né? É o primeiro. Primeiro obstáculo, né? Mas é algo que a gente... Hoje eu olho pra trás, tudo que a gente passou e falo assim, nossa, a gente já conquistou muita coisa, Tanta coisa. Né? Mas eu acho que é algo que a gente ainda pode melhorar, sabe? Falar um pouco sobre o modelo para outros profissionais, tirar os mitos. Da classe profissional. Outros também médicos, existe esse preconceito. Sabe? Não falar eu assim, acho que também, da enfermagem com certeza. também. Da enfermagem, médicos, todos, com certeza. E a gente já tá fazendo esse trabalho, né? Mas é algo que a gente tem muito interesse de continuar, que é se aproximar muito da atenção básica de saúde. Sim. Então, trazer o pessoal da atenção básica para lá na casa, para olhar, viver. para até poder falar, né, para as pessoas que estão passando lá, né? Exatamente. A gente tem a Aline, que é a supervisora do ambulatório, ela vai nas unidades e conversa bastante com os profissionais. Então, isso é um lugar que a gente tá fazendo, mas que a gente quer desenvolver ainda mais. E divulgação, né? Eu acho que precisa divulgar. Eu assim, acho. Vocês têm trabalho de divulgação A também? gente tem um Instagram, né? Que é a gente mesmo que cuida. Olha, jura? Juro, a gente não tem igual marketing. a gente. Nosso Instagram. Brincadeira, porque do Espaço Mãe não é a gente. Não é a Não, gente, não. Lá Espaço não temos marketing, não temos. Nossa. Somos nós. Mas na Zona Sul, você acha que já tá bem difundido? Que existe uma casa de parto? O que ela Que como do ela SUS, funciona? como funciona. Eu acho que sim. Na Zona Sul, sim. Acho que de uns 2 anos pra cá a gente conseguiu isso, assim. De que na Zona Sul se fale mais sobre, né? Aham. Tá, mas é importante que São Paulo inteira saiba disso para que nas outras regiões, como você falou, as mulheres possam Que as pedir. mulheres possam reivindicar, né? Um lugar para elas. Isso aí, mulherada, vamos lá, vamos lutar por Vamos isso. lutar. A gente precisa, é necessário. Thalita, então você pode, né, falar pra gente onde fica, como que uma mulher chega lá, Quais para são quem os que ela canais, liga, né? o que ela faz, né? Ela pode entrar no site da Casa Ângela, que é www.casaangela.org.br. Então lá vai ter inscrição para acolhimento, ela vai se inscrever, vai fazer esse primeiro contato virtualmente ainda, e aí tudo se inicia, né? Lá no nosso site também tem uma aba que chama Espaço Gestante. Lá tem muita informação, tem documentários da Casa Ângela para ela assistir. No Netflix tem o Renascimento do Parto 3, que conta um pouquinho da casa. E tem o nosso Instagram, que é @casaangelaparto, que é a gente que cuida. Mas tem muita coisa legal. As Então parteiras ela escrevem entra mais, a mulher chega lá mais por esse link mesmo do acolhimento. Exatamente. É por Pra aí. fazer o agendamento pelo site, se ela já quiser Isso. Ela vai se inscrever e vai ser direcionada para assistir um grupo online. Depois desse grupo, ela já faz o agendamento dela. Entendi. Ai, Thalita, mas eu não tenho acesso à internet. Não tem problema. É isso que eu ia Pode, perguntar. Todo mundo tem acesso à internet? Não tem um telefone? tem um telefone. É 5852-5332. 5852 5332. 5332. É E isso. todo mundo pode assistir esses grupos online ou precisa
se inscrever? Precisa fazer esse inscrever. cadastro. E se ela não conseguir fazer online, ligando lá na casa, a gente consegue fazer pra ela. Tá, legal. Ok. Ai, Divulgado. que delícia falar da Casa Ângela. É um sonho de lugar, gente. Entrem nesse Instagram. Tem foto? Tem bastante foto? Tem bastante. De parto, tem muita coisa. Tem muita coisa. Ah, então olhem, né? Porque é realmente um serviço espetacular, uma assistência espetacular. Eu acho que é disso que a nossa cidade precisa, que o Brasil precisa, né? De mais lugares em que a gente possa promover o protagonismo da mulher no parto, menos intervenções, aumentar a satisfação, aumentar esse respeito, né? Ao corpo dela. E um caminho que é possível para as mulheres. E barato, Exato. e barato. Dá pra gente baratear a assistência, uma assistência Exatamente. humanizada. As pessoas falam muito disso, né? É. Ah, porque parto Uma assistência humanizado pelo SUS, é né? só pra... O SUS não é nem... assistência humanizada é só pra elite. É muito caro um parto humanizado. E não. Né? Mas se a não gente é. lutar por mais casas de partos, é possível para mais pessoas, mais É mulheres, isso. mais famílias, mais bebês. Com certeza. Obrigada, Thalita. Gente, obrigada Ah, pelo que bom. presente estar com Que vocês. gostoso. Eu amei. Que gostoso. Muito obrigada e Casa Ângela no de Cócoras.